Eu quero convidar os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 5. Vamos ler de 10 a 12. Mesmo assentados, leiamos Josué, capítulo 5, versículos 10 a 12. Não deixe de trazer a sua Bíblia, apesar de passar ali no Data Show, mas é importante que você esteja com a sua Bíblia acompanhando também, amém? Diz assim a palavra de Deus: enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram o sacrifício da Páscoa, no 14º dia do mês, ao pôr do sol, nas planícies de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos daquela terra, pães sem fermento e grãos de trigo tostados. Ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte, cessou o maná de cair do céu. E os filhos de Israel nunca mais tiveram o maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Vamos falar com Deus. Pai querido, fala conosco, Pai, por favor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Que nós saiamos daqui, Senhor, inundados pelo Teu ser, pela Tua presença, pelo Teu poder. Faça, Senhor, com que nessa noite, cada servo, cada serva, cada pessoa que está ao alcance dessa mensagem, seja aqui ou seja na gravação que verão depois, cada pessoa possa sentir que Tu és um Deus cuidadoso e um Deus misericordioso, mas também Tu és um Deus preparador, um Deus com propósitos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu queria fazer uma analogia, uma comparação com esse episódio aqui, olhando um pouco para trás também, quando eles estão chegando na nova terra, e na terra que Deus prometera, com o que nós temos vivido, porque há uma semelhança, há uma figura, estamos falando isso sempre aqui, uma figura, onde aquele povo que foi resgatado do Egito, um povo que foi liberto, aponta para um povo que viria para ser salvo por Jesus, ser liberto também, receber a nova Jerusalém na sua vida, que receberemos, ainda não, aqueles que já morreram em Cristo estão já prometidos, mas quando Ele nos levar a todos, e estivermos com Ele, estaremos experimentando a nova terra. E eu queria fazer algumas comparações, bem a propósito, até porque nós estamos vivendo atualmente, muitas dessas situações aqui na nossa vida, não me refiro somente a Shalom, mas também, por que não? A Shalom e a outras igrejas, o Evangelho hoje talvez esteja sendo visto de uma forma um pouco mais diferente daquilo que ele se propõe a ser, e muitas vezes, por não entendermos isso, nós fracassamos, ficamos esperando por alguém fazer por nós aquilo que Deus quer que nós mesmos estejamos dando a iniciativa, dando o passo. Então, hoje de manhã é interessante a mensagem que foi pregada pela Vivian, e uma mensagem abençoada. A minha já estava preparada, nem eu sabia o que ela ia pregar, e ela certamente não sabe o que eu vou pregar, amém? E como que o Espírito Santo faz as coisas? Como é que as coisas se encaixam? E eu quero que você que esteve aqui de manhã, pastor, eu não tive, então eu não vai adiantar. Não, vai sim, você ouve essa aqui agora, segura, depois você vai lá no Spotify para ouvir, ou então você vai lá no YouTube e pega essa mensagem que nós estamos chamando de, pode publicar aí? Frutos na nova terra. Frutos na nova terra. E eu queria fazer essa comparação e caminhar com os irmãos. Ao final do culto,
eu quero de novo colocar em prática a nossa vida, a vida de oração, a vida de fé. Se prepare. Certamente Deus não vai pedir a você aquilo que você não pode fazer e aquilo que você não consegue fazer. Então, nós temos aqui uma situação onde o povo está diante do final, vamos dizer assim, do final das benevolências doadas. Eles passaram 40 anos recebendo. Estou com fome, vem maná. Vem codornizes. Estou com sede, bate na rocha. E eles ali no deserto, recebendo tudo, entre aspas, de mão beijada. Obviamente, eles estavam utilizando a sua fé. Obviamente, alguns também ficavam um pouco preocupados. Está chegando a hora do almoço, eu não estou vendo cheiro de panela de nada, e de onde vem essa comida? E Deus dava a provisão. Então, a primeira coisa que nós queremos comparar com a nossa vida de cristão, quando você aceita Jesus, muitas pessoas, ou algumas pessoas, pensam assim, agora, graças a Deus, agora eu sou de Jesus, agora tudo na minha vida acabou. Não, agora que vai começar. Agora que vai começar. Mas preste atenção, que Deus não dá para você nenhum desafio que Ele não possa te dar o caminho desse desafio. Deus não dá para você, porque não tem interesse em fazer isso. Ele sabe que você não consegue. Existem coisas pequenas, coisas médias e coisas grandes. Alguns se abatem nas pequenas. Alguns não conseguem ultrapassar uma barreira de meio metro. Mas alguns conseguem ultrapassar uma barreira de 1 metro, 1,5 metros, mais do que isso não. Outros um pouco mais, mas há um limite para todos nós. Há um limite. Se você tem um limite abaixo do meu ou acima do meu, você tem um limite como humano. E Deus sempre se propôs a nos mostrar o que Ele queria e dizer, eu estou contigo. A Bíblia está recheada de promessas de Deus a esse respeito. Estará conosco, que ajudará, basta me clamar. Jesus sempre falando, por que vocês não creem? Por que vocês são assim de pequena fé? Vocês não sabiam? Eu estou aqui, olha o que eu estou ensinando. Então, o tempo todo ele passava. Eu quero comparar essa passagem deles no deserto, onde Deus estava mostrando para eles quem era o Deus da bênção, um Deus que eles podiam confiar. Então, nós vamos dividir isso aí em duas partes. Essa parte que eles estão passando, saíram do Egito e vão caminhar ali por cerca de 40 anos pelo deserto, e não vamos contar todos os pontos, mas eles receberam muitos milagres. Até ali, Deus estava preparando-os para entrar na Terra Prometida. Alguém um dia perguntou, por que Deus, sabendo que tinha que levar esse povo, e eles iam entrar na Terra Prometida, por que Deus não os pegou dali e os transportou direto? Porque era necessário que eles experimentassem algumas agruras, alguns desafios, para que eles vissem quem era o Deus que os estava conduzindo. Era necessário que Deus passasse com eles por uma lavagem, através da palavra que ele ia mostrando, os milagres, retirando deles aquelas crendices que eles passaram cerca de 400 anos, vendo, participando, ouvindo. Então, Deus queria desopilar o fígado, vamos dizer assim. Deus queria dar não uma sessão de descarrego, né, meu irmão, que Deus não faz isso, né? Mas queria descarregar deles todas as coisas que os fariam não valorizar ou não entender o que era a Terra Prometida. Então, a primeira coisa desse desafio, Deus quer que nós façamos a mesma coisa, porque se nós aceitamos a Jesus, e de vez em quando a gente pergunta, você nasceu num lar cristão? Mesmo os nascidos no lar cristão, num lar cristão, eles precisam aceitar Jesus. Filho de peixe é peixinho, filho de cachorro é cachorrinho, mas filho de crente não é crentinho, não é verdade? Nós já sabemos disso. E Deus, quando nos resgata, seja nascendo num lar cristão e nós tendo a nossa experiência especial
pessoal com Ele, ou seja, aqueles que não nasceram lá cristão, todos nós carecemos da graça de Deus, independente se eu sou filho de pastor, se eu sou irmão de pastor, se eu sou pai de pastor, se eu sou uma pessoa que nunca saí da igreja, nunca fiz nada errado, eu só posso merecer. Não é a palavra correta. Eu só posso usufruir dessa bênção pela graça de Deus, que é uma graça dada por uma coisa que nós não merecemos. Primeira coisa, investir na nossa caminhada de fé. Irmãos, às vezes a gente solta uma frase assim, meu Deus do céu, eu já ouvi isso 300 vezes, e às vezes a gente tem vontade de perguntar, aí, o que está faltando para você investir? Você já ouviu 300 vezes, por que você não mudou? Diz que John Wesley, quando andou por aqui, era vivo ainda, né? Pregador John Wesley, diz que ele chegou numa igreja e pregou uma palavra poderosa, e quando chegou ali na porta, um irmão pegou e falou assim, o senhor já pregou isso aqui ano passado. Ele falou assim, e por que você não mudou? Eu estou pregando para vocês aprenderem mais, eu tenho que repetir. E muitas vezes Deus faz isso conosco. Talvez nós não entendemos a paciência de Deus para conosco, porque nós também não temos muita paciência com muita gente. Então, investir na sua caminhada de fé. Antes, eles recebiam tudo o que precisavam, todos. E vamos dar um pouquinho desse tudo. Eles se acostumaram a receber, por exemplo, a comida quando eles tinham fome. Mas não é só isso. A água, mas não é só isso. Quando fazia muito frio, a Bíblia diz que tinha uma coluna de fogo sobre eles, para eles não morrerem de frio, porque o deserto de noite é frio. Eu não entendo esse mistério, mas um dia vou dar uma passeada no deserto de Saara para ver como é que é. E de noite eles sentiam frio, de dia um sol causticante, nuvens aplacavam o calor. Mas eles recebiam todos os cuidados e proteção como a bondade de Deus. Eles não precisavam se esforçar. Então, nesse ponto, eu diria que eles diziam assim, nós somos abençoados. Quando alguém perguntava, quem é o seu Deus? É o Deus que nos dá tudo. É um Deus que basta a gente pensar, Ele já está entregando. Moisés tem um cuidado conosco muito grande. Quando ele percebe, ele fala com Deus e Deus derrama sobre nós. Eu queria que você começasse a pensar naquelas pessoas que caminham com Jesus ou pensam que caminham com Jesus, e às vezes estão caminhando mesmo, mas eles têm um costume de receber e avaliar o Deus deles pelo que eles recebem. Então, se há uma igreja, uma vez alguém me falou assim, olha, eu estava numa igreja, mas eu fiquei ali um ano e pouco e não vi milagres. Eu não sei se ele, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não sei o que é milagre para ele, né? De repente, ele está desconsiderando que uma pessoa aceitou Jesus, e isso não é um milagre, mas esse é o maior de todos os milagres. Amém ou não? Mas eu não sei, eu não conheço, eu não conhecia, não estava com ele lá na igreja. Pode ser que alguém que esteve aqui conosco e saiu, pode um dia ter pensado, puxa vida, essa igreja aqui não tem pula-pula, não tem Aliás, irmãos, eu estava lendo sobre o reteté. Essa palavra é uma palavra que nós não devemos usar. Depois vocês entram lá no Google, num documento sério, eu posso até passar a fonte, é algo que é usada nas religiões contrárias à nossa. Vamos ter cuidado que está sendo gravado ali, né? Então, eu mesmo falo, fulano é do reteté. Então, eu quero falar hoje no púlpito, pela última vez, aqui essa palavra. Os irmãos fiquem à vontade, creiam ou não creiam, mas essa palavra não é boa para nós usarmos. Enfim, então, a gente começa a avaliar se a igreja é boa pelo que ela me dá, se a igreja é boa por aquilo que eu vejo ela fazer e eu possa receber. Eu tenho dito aos novos, recebemos aqui domingo passado, né, algumas pessoas, eu tenho dito,
nunca, quando eles entram, e às vezes digo no Connect, às vezes alguém me aborda na porta: ô pastor, estou visitando, estou procurando uma igreja. A irmã já nos falou, assim, nunca procure uma igreja pelo que ela pode ser para você, mas procure uma igreja onde você se encaixa para servir, para trabalhar, para fazer a diferença, para ser um instrumento de Deus ali. E é interessante que se você entra numa igreja e vê tudo funcionando certinho, eu acho que você devia ir para uma outra igreja onde tem umas coisas que não funcionam, para que Deus te use lá para fazer funcionar. Quero dizer para vocês que tem algumas coisas que não funcionam, fiquem aqui. Hoje não somos assim. Nós queremos receber tudo de Deus como resposta de que Ele é poderoso e que somos abençoados. Então, como é que eu sei que Deus é poderoso? Deus é poderoso, eu orei, Ele me curou. Deus é poderoso porque eu estava desempregado, eu orei, fiz uma semana de oração, arranjei um emprego. Vai prestando atenção. Deus é poderoso porque eu estava muito triste, eu estava a ponto de entrar em depressão, e eu orei, e os irmãos oraram por mim, e eu fiquei curado. Isso tudo é motivo, não sei como é que os irmãos não deram glória a Deus, porque era para ter dado, mas enfim, mas acho que os irmãos já viram a mensagem. Mas isso é interessante, isso é gostoso. Quem não gosta de estar doente e ser curado? Quem não gosta de estar desempregado e arranjar um emprego? Mas às vezes nós medimos o nosso Deus pelo que Ele pode, o Deus doador, o Deus que pode nos dar, e tudo aquilo que recebemos. Não precisamos fazer esforço nenhum. As pessoas não devem medir a ação de Deus pelo que recebem somente. Porque se você não receber, Ele é Deus. Muitos, irmãos, muitos estão atrás de receber. E se não estão recebendo numa igreja, o que eles fazem? Eles mudam para lugares que lhes deem o que querem. Olha que passagem interessante aqui. Jesus estava aí na terra, pregando, fazendo milagres. Está lá em João, capítulo 6, a partir do versículo 22. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão um barco, e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido o pão, após o Senhor haver dado graças. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Glória a Deus, à procura de Jesus. Oh, que povo que precisava de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntou-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu a eles assim: em verdade, vos afirmo, vós me buscais, não porque viste os sinais, mas porque comeste os pães e vos fartaste. Irmãos, eu não estou nem de longe insinuando que nós não devemos usufruir, ser beneficiados das coisas que Deus tem para nós. Não, ao contrário, o Evangelho oferece mudança de vida, oferece outro patamar na nossa vida em termos de muitas coisas, mas ele oferece vida eterna. Isso aí, então, não vou nem falar, porque você está fora de comparação com qualquer outra coisa. Mas somos beneficiados. Quantas pessoas nós temos aqui, estou vendo aqui pessoas que estão aqui, receberam oração de um ou de outro, não importa de quem, mas receberam oração e estão se erguendo em alguma área da sua vida, ou se estavam cabisbaixos, não, então eu não estou querendo nem um pouco dizer isso. Eu estou dizendo que isso tem um tempo para só pensarmos nisso. Sabe o que significa 40? Porque eles passaram 40 anos. O que significa 40 na Bíblia? Toda vez que você vir 40, eu disse assim, está completado, está resolvido, está terminado aqui. Então, quando passou esse tempo deles serem conduzidos, trabalhados, ensinados, o Senhor disse: agora vocês vão entrar e eu vou cessar o maná. Sabe por quê? Porque agora vocês vão usufruir da nova terra.
a provisão ia cessar. O que fazer? Você tem várias coisas. Você pode continuar ali e mendigar. E muitas vezes nós somos crentes mendigos. Crentes, tem uma pessoa que falou, né? São os crentes que só pedem oração, são os crentes 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas. Irmãos, não é pecado, não está errado pedirmos oração, mas a gente pede tanta oração e que nós não pensamos em sequer fazer uma oração por alguém. Domingo passado, não, foi o domingo anterior, eu acho, né? Nós tivemos aqui uma situação muito interessante, onde nós oramos, eu chamei as pessoas, vieram ao altar, acho que foi domingo passado, enfim. E eu disse, quem precisa, eu preciso, então vocês vão orar uns pelos outros. Porque o fato de você precisar não significa que você não possa ser instrumento na mão de Deus. Aliás, a coisa mais importante é você perceber que, apesar de você estar carente de uma coisa, você pode orar pelaquela mesma coisa por uma pessoa. Porque através do poder de Deus, e não através do seu poder, essa pessoa vai receber, e você vai ver o milagre acontecer, isso vai edificar a sua vida. Então, eles tinham a opção também de ficar no deserto ali, não. Ou eles tinham a opção de aceitar novos desafios. Há uma passagem, e ela dá para olhar e pregar de várias maneiras, né? Em cima dela, quando Moisés disse para Deus, Deus falou, vou mandar um anjo, vai levar vocês estão reclamando que querem entrar logo na terra, né? Vou mandar um anjão aí, um anjão. E Moisés disse, não nos faça sair daqui, se a tua presença não for conosco. Se o Senhor não for conosco, deixa a gente ficar aqui. E você pode pegar disso daí e dizer, a presença do Senhor é maravilhosa e tal, não importa onde você esteja, mas você também pode olhar para fazer uma exegese, para tirar dali alguma coisa e ensinar, e dizer assim, há muitas pessoas que se contentam a ficar no deserto, desde que eles recebam alguma coisa. Esse povo mesmo disse, puxa vida, quando eles saíram logo, era melhor a gente ter ficado lá, começou a faltar comida, começou a dar... Esse Moisés trouxe a gente para morrer no deserto. E alguém lembrou, mas lá a gente levava umas chibatadas. Sim, levávamos, mas tínhamos a comida, tínhamos a nossa cebola. Aliás, a cebola... devia ser, eu quero ir a Israel só para comer cebola. Disse que era maravilhosa mesmo. Eles citam a cebola, tinha lá cebolas, tinha umas coisas, eu só não quero comer rúcula, isso aí é muito amargo. Mas eles lembravam que tinham as coisas. Então, muitas vezes, nesse desafio aqui, você pode dizer assim, não, eu prefiro ficar aqui porque aqui eu estou vendo Deus agir. Sabe que Deus, muitas vezes, taca fogo na mata, no lugar onde você está, só para você fugir dali, sair dali e experimentar grandes desafios? Nós já vamos ver isso daqui a pouco. Você poderia, então, ficar no deserto ou então aceitar novos desafios. Deus agora os chama para produzirem, para usar a sua fé para conhecer esse Deus empreendedor com eles. Irmãos, mas não era muito fácil. Porque imagina, 40 anos sem plantar. Só colhia que vinha de mão beijada. Eu estava falando aqui do irmão pedinte, e às vezes a gente acostuma, a gente diz assim, Deus é tão bom, ora por mim, irmão, ora por mim. E ele fica sempre com o pires da fé na mão, mendigando, pedindo oração, mas ele não sabe que o poder dessa oração que alguém está fazendo por ele é o poder da oração que está nele. E ele pode usar, mas ele tem medo. Por quê? Porque ele não está acostumado a usar isso. Ele está numa igreja, ele entrou numa comunidade, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador e tem acostumado a receber. Existem alguns crentes que nós precisamos desmamá-los, irmãos. Desmamá-los de remédios, não remédio literalmente falando, remédios que ele diz, um remédio é um irmão vir conversar comigo. E se você bobear, nós, no início da igreja aqui, nós perdemos uns 2 anos com 2 famílias, só 2,
mas consumiam a gente o tempo todo. Eu não tenho arrependimento de tê-los ajudado, mas eu tenho tristeza de não ter visto outros que estavam à porta, outros que estavam juntos, precisando, e nós não demos muita atenção. E nós agora estamos numa toada de que nós vamos caminhar juntos, mas quando nós percebermos que você está me enganando, que a sua perna está boa para você andar e você não está andando, não vou te dar colo. Essa é a visão da Igreja Shalom. E algumas vezes nós vamos precisar de fazer com você como você fez com seu filho. Quando ele começou a andar, tomou um tombo, você diz, vamos lá, levanta, bateu a boca na mesa, levanta, vamos lá, passa o mercúrio, passa não sei o quê, e levanta, daqui a pouco ele estava andando. Mas se você, naquele momento que ele começou a andar e caiu, você ficou com dó e segurou, disse, não, filho, não ande mais, deixa a mamãe ou o papai te leva onde você quiser. Ele estaria hoje com 20 anos de idade, mamãe, me leva, e a mamãe no colo levando. Não é assim? Obviamente que eu estou exagerando. Mas o teor dessa mensagem é que Deus está ávido. Eu nunca vi Deus ávido assim, mas Ele está ávido por nos ver produzindo numa nova terra. O que é nova terra para nós? Nova terra é um novo estágio. Não é possível. Não é possível. E eu fico muito assim, às vezes quando Deus me dá uma mensagem, de repente me deu essa mensagem e entra naqueles Instagram, alguém falando ali uma mensagem, ou no YouTube, e eu vejo que as pessoas estão falando praticamente a mesma coisa. Não é possível que a pessoa está há 20 anos, 30 anos, dizendo sou servo de Deus, e ele não ousa. Só tem uma forma de nós vencermos o inimigo e produzirmos na nova terra. A nova terra eu quero chamar de novo estágio. Só tem uma forma, quando nós ousarmos. Contra o inimigo nós temos que ser ousados, nós não podemos ser medrosos. Então Deus agora chama aquele povo, está nos chamando para nós produzirmos, para usar a nossa fé, para conhecermos a Deus sob nova ótica. Eles conheciam Deus. Quem é o seu Deus? Esse Deus que derramou o maná, o Deus que deu as codornizes, o Deus que fez brotar água da pedra. E muitas vezes nós agarramos nesse discurso, irmãos, e ficamos, o Deus que fez isso ou aquilo, o Deus que me deu. Maravilhoso, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas o que nós temos mais para fazer? Deus quer que nós, então, experimentemos da nova terra, ou seja, do novo patamar. Deus não cessa com as suas bênçãos, irmãos. Ao contrário, a Bíblia diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã, está em Lamentações 3:23, e diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas não têm fim. Então, Ele não vai cessar de te abençoar. Não há essa hipótese. Mas não é sobre isso que nós queremos te dizer. Nós queremos te dizer da bênção que Deus pode, como fez com o povo, olha, eu vou cessar o maná aqui, porque eu quero que você seja útil, eu quero que você seja forte e tenha sabedoria que eu vou te dar para construir na nova terra. E muitos devem ter pensado assim, e agora? Você sabe plantar milho? Não. Você sabe plantar isso? Também não. Como é que a gente vai fazer? E aí entra o poder de Deus. Vocês sabem, a primeira vez que eu preguei, quantas vezes eu já tinha pregado? Vocês estiverem prestando atenção no que eu estou falando? Quantas vezes eu tinha pregado? 0. Se é a primeira vez, não tinha outra. Você sabe, mamãe, a primeira vez que você foi mãe de um filho, quantas vezes você tinha sido mãe? Nenhuma. Imagine, irmãos, quando nós assumimos pastorear esta igreja, eu havia tido a oportunidade de ser pastor auxiliar em 3, 4 igrejas, mas estar à frente, decidir alguma coisa que estava Deus falando comigo, que coisa difícil. E eu não tinha nenhuma experiência. Aliás, uma vez eu recebi uma crítica, e como me ajudou essa crítica? Me ajudou. Não, o irmão não falou direto para mim, mas falou para uma irmã que a irmã me contou. Ele foi visitar a irmã,
Minha irmã estava se queixando, porque não sei, estava mais ou menos dentro desse negócio do maná aqui. Maná, não sei como é que vai ser, maná, agora, eu já estou tanto tempo, não vi nada. E o pastor Isaías, e esse irmão então disse, releva, irmã, o pastor Isaías não tem experiência como pastor. E ele me contou isso. E eu disse, glória a Deus, porque se ele diz, esse homem é experiente, estudou na Universidade Oral Roberts, nos Estados Unidos, já pastoreou 42 igrejas, sob o ministério dele, muitas pessoas, eu começaria a me ensoberbecer. E naquele dia eu comecei a pensar, é verdade. E eu tomei um susto. Eu disse que, puxa vida, antes tinham 4 pessoas para eu tomar conta, a mim, minha esposa e minhas 2 filhas. Depois de entrar 2 besouros lá em casa, e aí já eram, agora, olha quantas pessoas, vão faltando alguns aí, né? Vão faltando alguns. Aliás, irmão, você que está com a cadeira vazia ao lado, põe a mão aí e ora, fala, Senhor, em nome de Jesus, repreende aí. Agora são muitas pessoas, e aquilo me fez bem, me fez meditar. Puxa vida, eu não posso me estribar no meu conhecimento. Eu achava que tinha, e que bom que ninguém me disse isso antes de eu assumir a igreja. Que bom que Deus não disse para Abraão, vou te levar para uma terra, mas presta atenção, quando você estiver passando pelo Egito, vai ter fome lá na terra que eu estou te levando, você vai descer para o Egito, você vai falar uma mentira, o rei vai pegar a tua mulher para casar com ela. Não chegou a casar, mas pegou e quase, né? Quase casou. Aí ele disse, não, aí não. Ele amarelava. Se Deus falasse para Moisés, Moisés, pode partir com o povo, mas são 40 anos que eu vou levar você no exército. Senhor, e a comida? Não, eu vou dar comida. Então, deixa eu arranjar uns 3 containers aqui, uns 4 caminhões aqui, grandes, para levar. Tinha caminhão naquela época? Tinha não, mas na minha visão tem. Então, levar umas Scanias com 18 rodas para levar essa comida. Ainda bem que Deus não falou, mas a fé que Moisés tinha, a fé que Abraão tinha, é a fé que Deus quer que nós queiramos. Eu vou ensinar você a atuar em cima de uma situação que você nunca atuou. Isso é colher na nova terra. Isso é estar em outro patamar. Mas Ele nos envia para plantarmos e crescermos pela fé naquilo que não conhecemos. Obviamente, se é pela fé, é naquilo que nós conhecemos. A fé é a certeza de uma coisa que eu estou esperando. Se eu estou esperando, ainda não chegou. E a certeza de uma coisa que eu não vi. Como é que eu posso ter certeza de uma coisa que eu não vi? Então, Deus quer trabalhar nisso aqui. E é isso que está tratando essa palavra de hoje. É nesse sentido que eu tirei daqui, pincei daqui esse trecho. Nós estamos às portas da volta de Jesus e já perdemos muito tempo, mas ainda dá tempo. E Deus quer nos usar com coisas especialíssimas, mas Ele quer que nós ousemos. Eu de novo, irmãos. Quando eu comecei, que eu fui batizado no Espírito Santo, eu e minha esposa, e eu estava com meu irmão, mas a esposa, éramos 6 ali, o filho, a filha, éramos 6, 8, e estavam orando lá e trouxeram para nós um caso de uma libertação que nós tínhamos que fazer. E ele falou, nós vamos aqui sortear, no sentido de vamos orar, e Deus vai falar quem é que vai lá fazer essa libertação no nome de Jesus. Irmão, caiu em mim e num irmão. E nós 2 tivemos dor de barriga. 2 dias antes de ir. No dia a gente ficou trêmulo, a gente não sabia o que fazer. Nunca tínhamos feito. E eu cheguei a dizer, fulano, você pode ir conosco, a gente vai falando, vai ministrando, você fica ali perto. Ele disse, não, eu não posso ser escora, porque senão eu tiro o lugar de Deus. Irmãos, quando nós estávamos lá dentro da igreja, aqui em Itaipu, sentados esperando a mulher, que nós conversamos para ela vir, e os irmãos conhecem ali a igreja metodista de Itaipu, nós ficamos lá no fundo, era mais no fundo ainda, tinha um espaço grande, e nós deixamos uma frestinha para ver ela entrando. Quando ela apontou lá, Jesus, tem misericórdia, meu Deus do céu, meu Jesus, ô Senhor, o coração fazia assim, ó.
Meu Deus do céu, ô Senhor, tem misericórdia de nós. Porque na véspera tinham me avisado, olha, orem bastante, que a poça dela um demônio, e ela vem com um garfo e tal, e parte para cima da gente. Falei, meu Deus do céu. Pessoal também, né? Enfim, e nós ficamos olhando. A primeira coisa que o meu amigo falou assim, ela não está com garfo na mão, ela não pega. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Mas, irmãos, a irmã chegou lá e veio à frente. E nós falamos, fala você. Não, pode falar você. Não fala você. Ela ficou olhando para a gente decidindo quem ia falar. Porque nós não sabíamos. De repente, veio na nossa mente, espera aí, mas nós oramos lá. O Senhor disse, pode ir para a nova terra. O maná aqui vai cessar, mas vocês podem ir. E vocês farão proezas em meu nome. Aí nós estufamos o peito, irmãos, e fomos para cima mesmo, e dizendo em nome de Jesus e tal, e ficamos entusiasmados. Eu não sei se você já viu uma libertação. Entusiasmados com a ordem que a gente dava e o diabo obedecia. Põe a mão para trás, agora não fale, ajoelha no chão. Eu falei, Jesus, esse Jesus é poderoso. Algo que nós nunca tínhamos feito. O que Deus quer que nós experimentemos na nova terra é a confiança nele, mas a confiança é diferente daquela do Deus que tudo dá, é do Deus que te ajuda a fazer. Agora, nós estamos nesse patamar. Eu creio que aqui haja irmãos que... tem alguém que foi batizado recentemente, mas você vai passar por um período, precisa passar. Não se lance antes de receber de Deus, primeiro o preparo, ouvir a palavra, estar sedimentado na palavra, não ouse, porque o inimigo não brinca com essas coisas. Não ouse, apesar de ser Deus que está te levando, a não ser que haja uma situação, você não tem de onde sair, e você clama pelo nome de Jesus. Eu estou dizendo como você vai ser comissionado. Procura aprender um pouco mais a Bíblia, mas procura agarrar naquilo que faz de você uma pessoa de fé, sabendo que Deus pode prover todas as coisas. Mas agora Deus está exigindo de nós, principalmente de uma maioria, que já está num caminho, eu quero que você ouse, eu quero que você aceite novos desafios. Ou será que eu vou voltar naquele patamar assim, Deus é misericordioso? Deus é misericordioso. Será que nós queremos viver só de misericórdia? Será que nós só sabemos dizer misericórdia, Senhor? Senhor, tem misericórdia. Será que nós só podemos fazer isso e só... Não que não tenhamos direito disso, mas será que a nossa fala, a nossa vida só reflete isso? Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, misericórdia. Se você tem na mão uma autoridade que eu estou te entregando, onde você tocar a sua mão, a gente canta, onde eu tocar a minha mão, vai acontecer, abençoado será, onde eu pisar a planta do meu pé. Você pega o versículo que foi para Moisés e foi para Josué, onde pisar a planta do seu pé será a sua terra. Você tem isso tudo, você tem autoridade. É importante que tenha autoridade. A pastora Vera, ontem eu fui buscá-la na rodoviária, eu vou pedir licença a ela, não vou estragar a sua pregação, tá? E nem seu testemunho, que depois ela dará. Mas... quando ela foi daqui para São Paulo, ela foi no ônibus e a cadeira ao lado foi vazia. Ela me mandou logo um zap. Opa, não falei? Tem ninguém do meu lado. Eu vou aqui estrebuchar aqui e tal. Estrebuchar é morrer, né? Eu vou espalhar. Estrebuchar é outra coisa. E quando ela voltou, ela disse, eu pedi a Deus, Senhor, não deixe de novo ninguém vir do meu lado. Sentou a mulher do lado dela. E a mulher disse, eu estou sentando aqui, mas você não pode trocar de lugar comigo? A Vera estava no corredor e ela na janela. Por quê? Porque eu enjoo muito, eu enjoo demais. Eu vou enjoando daqui lá, a Vera falou, misericórdia, meu Deus do céu. Misericórdia. Aí a Vera falou assim, eu posso ir para lá, mas eu vou muito ao banheiro. Então, não, mas... aí a Vera disse, eu não vou dar muitos detalhes que ela vai contar depois. Eu vou aqui e você vai aí. E você não vai enjoar. Não, mas você não tem noção, eu enjoo de apagar e só acordo no hospital, depois tomei injeção e tudo, mas você não vai. Ela nunca tinha tido essa experiência, pelo menos que eu saiba, não.
Que eu saiba, ela nunca teve essa experiência de ver uma pessoa salvar ali, mas ela falou o quê? Baseado na nova terra. Agora chegou a hora de eu utilizar aquilo que Deus tem me ensinado, tem feito na minha vida. Só um parênteses aqui. Você acha que Deus te cura porque você é bonzinho? Você acha que Deus resolve seus problemas financeiros e resolve? Ou não resolve? Esse não resolve não é porque ele não tem a capacidade, é porque ele não pode ser responsável pela sua falta de critério com os gastos. Mas, às vezes, ele vai te ajudar, dependendo de ver o seu coração. Você acha que Deus faz milagres na sua vida? Para quê? Para você guardar na cristaleira? Tem cristaleira hoje? Não tem mais, não. No guarda-roupa? Não sei aonde? A penteadeira? Você acha que Deus faz isso porque, pelos seus lindos olhos? Ele faz isso para que você tenha experiência com Ele, não necessariamente aquela mesma experiência de cura que você teve. Tem um exemplo que eu gosto muito, umas passagens na Bíblia que, se a gente pudesse, pregava toda semana, você vai ver como eu gosto. É quando Davi se põe à disposição para lutar contra Golias. Vocês viram as respostas dele? Você não pode. Também estava todo mundo olhando. O cara tinha 1,50 m e pouco, 1,60 m, segundo os estudiosos. E ele não era baixinho porque era novo, não. Ele cresceu e ficou baixinho mesmo. Cresceu mais, envelheceu e ficou baixinho. E o camarada lá tinha quase 3 metros de altura. E você viu as desculpas, ou seja, as saídas que ele deu? Ele diz, veio um leão uma vez, e Deus foi comigo, eu agarrei no leão, e triturei o leão. O leão veio roubar a ovelha, não quis deixar. Então. Aí depois, qual foi a experiência que ele teve? O segundo leão, é isso? Não. Uma novidade, um urso. E alguns até fazem uma alegoria, que eu não quero entrar nesse detalhe, que o leão mede cerca de 2 metros, o urso é maior, mede 2,5 metros, e o gigante media 3. Mas, ou seja, agora é um urso. O que eu sei que, segundo eu lendo, o urso é muito mais perigoso do que o leão. Isso é que eu já vi, isso que é perigoso. Quando ele te dá um abraço, não queira ganhar um abraço de um urso. Por isso que as pessoas dizem, amigo urso. É verdade? É verdade. O que é um amigo urso? Não é um amigo de pelúcia. É esse amigo, que é o cara que te atrapalha a vida. E ele diz, eu matei um leão, Deus foi comigo. Eu matei um urso, Deus foi comigo. Agora eu vou matar esse incircunciso filisteu. Ele não tinha nenhuma experiência. O que Deus quer que nós entendamos, irmãos, que a experiência não tem que estar com você para isso. E certamente, a Bíblia não diz, mas eu leio as entrelinhas. Eu leio as entrelinhas. Como é que nós vamos fazer? Alguém deve ter falado assim, olha, não sei, plantar o quê? Milho? Cebola? Não sei. E que terra que nós vamos ter? Os irmãos sabem. Quem já foi a Israel? Quem já foi a Israel aqui? Alguém já foi? As terras lá são secas, áridas, não tem condição. E nasce cada coisa lá, para eles verem o poder de Deus. Então, isso me deixa sentir que Deus faz com que eu derrote, no nome dEle, aquele que tem poder para derrotar qualquer pessoa, desde que não esteja usando o nome dEle. Então, se eu uso o nome dEle, Deus me dá força, poder, sabedoria, autoridade. Que coisa tremenda, irmãos, quando nós conhecemos isso. Então, Deus, Ele nos propõe, Ele quer que nós entremos em ação, Ele quer que os nossos milagres aconteçam quando nós prosperarmos, propusermos a experimentar desafios. Por isso que chama milagre. Por isso é que chama milagre. Quando não tem como resolver, você precisa entrar com o poder de Deus. Agora você está num estágio, embora receba, mas Deus quer que você distribua um pouco do que você recebeu.
E se você recebeu fé através da cura que você teve, não, eu creio, Deus vai me curar. Ora aí, irmão, põe a mão aqui em mim. Amém, 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 amém. Eu recebi. Essa fé precisa ser usada para dizer assim, não, irmã, não, irmão, não vai acontecer. E segundo a experiência dela, a mulher disse assim, não, está indo bem. Mas quando descer a serra, você pode se preparar, você não vai enjoar. E ela pegou o saquinho lá umas 2 vezes, aí o Senhor, a Vera, está amarrado em nome de Jesus. E a Vera disse, eu comecei a orar em língua, Senhor, não me envergonhe. Eu disse que o Senhor tem poder. E ela chegou em Niterói, na mesma rodoviária, sem enjoar. Aí a Vera aproveitou e disse, esse é o poder de Deus, mas eu quero te oferecer uma outra coisa. Eu quero te oferecer cura para esse mal. Porque toda vez que você viaja, você passa mal, Deus tem poder de te curar isso. Você quer? Ela disse, eu quero. E oraram lá. Irmãos, tem mais detalhe, eu peço perdão à minha esposa, mas eu senti de Deus de falar isso daqui. Há outras coisas, não estou dizendo que é a Vera, é você. Experimente fazer isso hoje. Experimente amanhã. Quando alguém disser, não tem jeito, a não ser que seja uma coisa que Deus esteja fechando a porta. Aí não tem jeito mesmo. Porque a porta que ele fecha, ninguém abre. Todos gostam do versículo da parte A. A porta que ele abre, ninguém fecha. Mas e a porta que ele fecha? Também ninguém abre. E ele pode estar fechando porta de precipício para você. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo daquela situação onde você tem noção e certeza de que é de Deus e o inimigo aparece na sua frente, fazendo careta e diz que você não vai receber. Você precisa ser usado, que Deus quer que você seja usado. Eu tenho certeza que quando os irmãos foram plantar, parece que eu estou vendo. Parece que eu estou vendo. É onde eu vou jogar. Aí Deus fala assim, ali à esquerda. Ele não fez isso? Onde eu lanço a rede? Lança a direita. E ele estava falando com quem? Com pescadores. Lança a direita. Então eu imagino que isso assim, aqui. Mas aqui não dá. Não, mas aqui, pelo que a gente está vendo, não sei, tem muito pedregulho. Mas se o Senhor está dizendo é aqui, aqui, ou então Deus, anda um pouquinho mais, eu vou te mostrar um lugar que eu separei para você. Quantos creem nessa palavra, irmãos? Eu estou pregando o que eu já vivi muitas vezes nessa situação. Já vi outros irmãos viverem. Já vi Deus desenganar, envergonhar. Já vi Deus envergonhar muitas pessoas que às vezes debocham da nossa fé, que às vezes debocham da nossa crença, da nossa autoridade, e Deus envergonha essa pessoa. Em nome de Jesus, Deus não quer que nós deixemos de produzir e fiquemos só aguardando, Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero. Quantos têm pedido a Deus, eu quero o seu poder na minha vida? E se tem pedido esse poder, é para você distribuir esse poder, não é para ficar contigo. Mas sim, pastor, vai acabar. Não acaba. Quanto mais você distribui, mais o Senhor te capacita. Crê nisso? Amém ou não? Amém. Graças a Deus. Feche os seus olhos. Pai querido, eu preciso que essa palavra não seja roubada pelo inimigo. Eu preciso, Senhor, que essa palavra faça morada, germine no coração de cada pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, para que haja fé na sua vida, na vida dos seus familiares, essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão aqui, que estão ao alcance da nossa gravação, possam dizer, Senhor, leva-me a desafios, leva-me desafios. Algo muito mais profundo que eu quero ver contigo. Eu quero, Senhor, conhecer mistérios. Eu quero conhecer aqueles mistérios que o Senhor pode revelar. Senhor, deixa-me conhecer através da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Beto, pode ir. Agora eu quero... Só fechei a pregação com...